galerinha do quarto ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e bastante animados para mais uma aula do componente curricular História. Bem, nesta aula falaremos sobre os africanos no Brasil. A África era um continente cercado por florestas, por savanas, montanhas, mares, deserto, e conviviam com uma rica fauna. Os africanos, eles viviam em pequenos reinos muito parecidos com as cidades atuais. Os africanos, eles dominavam técnicas de agricultura, metalúrgica e também de mineração. E eles cultivavam diversos deuses e a natureza. Mas eles acreditavam em um Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Eles evitavam a guerra e estreitavam os laços através do casamento. Com a exploração europeia na costa da África, os africanos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obras nas novas terras. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os africanos trazidos para a América, já que demandava de mão de obra para trabalhar nos cultivos inicialmente da cana-de-açúcar do Nordeste, posteriormente no ciclo de ouro de Minas Gerais e das lavouras de café no Rio de Janeiro e também em São Paulo. E, além disso, também os africanos eram escravizados para fazer serviços domésticos. Os africanos foram trazidos ao Brasil em navios negreiros, onde eles eram embarcados à força. Eles eram aprisionados em porões do navio, que mal davam para ficar sentados. Assim, eles ficavam amontoados e acorrentados em condições desumanas. Muitos não aguentavam o trajeto e morriam, e eram jogados no mar pelos traficantes. Os navios eram superlotados. Onde cabia 100 pessoas, os traficantes colocavam 300. O lucro dos traficantes eram altíssimos, pois o preço de venda dos escravos era, em média, 3 vezes maior que o preço de compra. Quando chegavam ao Brasil, os africanos eram vendidos pelos traficantes como escravos no mercado do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. Os africanos eram explorados e trabalhavam como escravos de 12 a 15 horas por dia. Os homens trabalhavam como agricultores, como carpinteiros, como ferreiros, pescadores, carregadores, entre outras várias funções. As mulheres escravas cultivavam a terra, cuidavam dos doentes, plantavam e colhiam e também moíam a cana, lavavam e passavam, amamentavam os filhos dos patrões, faziam partos, vendiam doces e salgados, entre outras funções. Os escravos, eles eram vigiados constantemente pelos donos de terras, donos de engenho, e eles eram castigados por qualquer falta. Se eles conversassem, se distraíssem no trabalho, já era motivo para serem castigados. Os castigos eram muitos. Entre esses castigos estavam o pelourinho, que onde os escravos eram amarrados e chicoteados, a palmatória, que era usada para golpear as mãos dos escravos, a máscara de Flandres, que permitia a pessoa respirar, mas a impedia de se alimentar. Assim, alguns africanos não aceitavam o modo de maltrato e também a violência. Aí eles resistiam à escravidão. E muitos deles, eles conseguiam fugir e se refugiavam com outros que estavam naquela mesma situação em locais escondidos no meio da mata.
Esses locais eram conhecidos como quilombos e eles eram espalhados por várias partes do Brasil. E ali naqueles quilombos, eles plantavam, produziam os alimentos para si, para sua comunidade. O maior desses quilombos ficava em Alagoas, que era conhecido como Quilombo de Palmares. Lá abrigava cerca de 50 mil escravos. Eles eram liderados por Zumbi do Palmares, que ele lutava pela liberdade dos escravos, buscando por uma vida digna. E assim, Zumbi procurava resgatar a cultura e a forma de viver que tinha sido deixada lá na África. E Zumbi contribuía para a formação da cultura afro-brasileira. Quilombo dos Palmares foi atacado e seu líder foi capturado e morto. A cabeça do seu líder, Zumbi dos Palmares, foi exposta na praça para servir como exemplo para outros escravos não fugirem e desmentir a crença popular sobre a sua imortalidade. 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra, porque marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Bem, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, que vocês continuem a pesquisar sobre o assunto, realizem as atividades propostas por seu professor e até o nosso próximo encontro.